Hoje nós vamos estudar a outra teoria que é utilizada então para explicar a formação da ligação covalente, que é chamada teoria do orbital molecular, cuja sigla é TOM. A teoria do orbital molecular, então, ela é explicada a partir do fato de que ela considera os elétrons como ondas, que eles se comportam como ondas. Então, nós temos uma figura aqui à esquerda, onde se tem a representação de uma onda na parte de baixo do eixo de coordenadas x, tá? Então, nós vamos ter um poço, né? Tá? Uma parte da curva que está localizado, então, no eixo negativo. Então, vai ser chamado de vale. E aqui à direita nós vamos ter, então, uma elevação, que como está acima do eixo x, vai ser considerada positiva e nós vamos chamar de crista, tá? Então, aqui nós temos a representação dos orbitais relacionados à ligação das moléculas de hidrogênio. A formação da ligação da teoria do orbital molecular é baseada, então, na sobreposição de orbitais, tá? Onde ela pode ser positiva, negativa ou nula. Ela vai ser positiva toda vez que os orbitais que se sobrepõem apresentarem os mesmos sinais. Então, aqui nós temos o exemplo, no primeiro caso, da sobreposição positiva, um orbital S se combinando com outro orbital S, ambos, então, com o sinal positivo. Ao lado, nós temos, então, um orbital PZ, chamado PZ, se combinando com o orbital S, o lado onde ocorre a sobreposição, os sinais são iguais. Nesse caso, nós temos dois orbitais π, onde ocorre, então, a sobreposição paralela e, consequentemente, formação da ligação π, cujos orbitais, então, os lóbulos acima são positivos e os lóbulos abaixo, os lóbulos de baixo, são negativos, portanto, apresentam sinais iguais. E por último, então, nós temos um orbital D se combinando com o orbital P, onde a sobreposição do orbital D com o orbital P vai ser positiva nessa região e negativa nessa região. Então, portanto, nós temos uma sobreposição positiva. Na sequência, então, nós temos a sobreposição negativa. Se na sobreposição positiva os orbitais tinham que ter sinais iguais, na sobreposição negativa, os orbitais vão ter então, sinais diferentes, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de um orbital PZ se combinando com o orbital PZ, cujos sinais onde ocorre a sobreposição são diferentes. Na sequência, nós vamos ter um orbital PZ mais um orbital S. O orbital P, então, está interagindo com o orbital S com sinal negativo e o orbital S com sinal positivo. A combinação, então, desses dois orbitais PX e PX, nós vamos ter aqui os lóbulos de cima apresentam sinais diferentes e os lóbulos de baixo, que fazem parte do orbital P, têm sinais diferentes também. E por fim, então, nós vamos ter os orbitais DXY se combinando com o orbital PX. Então, aqui o DXZ, desculpa, tem o sinal positivo, enquanto que o orbital PX tem um sinal negativo. E desse lado, então, tem o sinal negativo e um sinal positivo. Então, os sinais são diferentes. Uma sobreposição é considerada nula quando parte
positiva e negativa nós temos na mesma sobreposição. Então, por exemplo, aqui nós temos o orbital S, a sobreposição do orbital P pega tanto o lado positivo, a sobreposição positiva, quanto a sobreposição negativa, tá? Então, ou existe uma forma, ou é sobreposição positiva, ou é sobreposição negativa. Ao lado, então, nós temos a sobreposição de um orbital D a um orbital S. Então, o orbital S é positivo. Então, na parte de cima do orbital, da combinação do orbital D, que é negativo, com o orbital S, nós temos uma sobreposição negativa. E na parte de baixo, então, como os sinais são iguais, teríamos uma sobreposição positiva. No próximo exemplo, então, nós temos um orbital PY, se combinando com o orbital dx2 e y2, onde aqui nessa parte eles seria uma sobreposição negativa. Nessa parte aqui, então, como tem sinais iguais, seria uma sobreposição eletrônica, uma sobreposição positiva. Nessa parte onde nós temos o lóbulo negativo do orbital P se combinando com o lóbulo positivo do orbital D, então seria uma sobreposição negativa. E aqui nós temos o lóbulo do orbital P negativo, que vai se combinar então com o lóbulo do orbital D negativo também. A sobreposição nesse caso seria negativa. E por fim, vejam que nós temos aqui dois orbitais P, um PX e um PY, né? Vejam que eles têm os mesmos sinais, tá? Positivo, positivo, negativo, negativo, só que eles estão em posições, em eixos de coordenadas diferentes. Então, para que ocorra a formação sigma, os orbitais têm que estar no mesmo eixo de coordenadas. E para que ocorra a formação das ligações π, os orbitais P, eles têm que estar paralelos entre si. Então, nesse caso, nós vamos ter um orbital na horizontal e o outro orbital no ângulo de 40, na vertical, desculpa, e o outro orbital no ângulo de 45 graus. Então, não tem como ocorrer a sobreposição nesse caso. Então, mostrando aqui a combinação dos orbitais atômicos, dos orbitais S, no caso, tá? Então, nós vamos ter aqui um orbital S positivo, um orbital S negativo, como os orbitais são diferentes, têm sinais diferentes, nós vamos ter a formação de um orbital molecular antiligante, que vai ser representado, então, por sigma estrela, tá? Já que é uma ligação sigma. No exemplo seguinte, então, nós temos um orbital S positivo se combinando com outro orbital S positivo. Então, aqui vai ocorrer a formação do orbital molecular, tá? Que nós vamos chamar, então, de sigma, já que ocorre ao longo dos eixos. Quando há a presença de orbitais P, nós podemos ter três possibilidades. Tá? Como no orbital P, nós podemos ter a possibilidade de ligação sigma e ligações π, tá? Então, os orbitais, o desdobramento dos orbitais atômicos em orbitais moleculares vão ocorrer também da mesma forma. Então, aqui no caso, primeiro a gente tem a formação da ligação sigma, então, o orbital px se combinando com outro orbital px, nós vamos ter, então, a formação do orbital molecular antiligante, então, sempre maior energia, né? E a formação do orbital molecular ligante. Quando nós tivermos, então, PY e PY, lembrando que para formar as ligações π, necessariamente os orbitais têm que estar paralelos entre si, tá? Então, primeiro vai ocorrer a formação dos orbitais moleculares antiligantes, 2 π estrela 2π
2py, né? E aqui, então, nós vamos ter a formação, então, do orbital molecular de ligante π. E, por fim, então, quando ocorre a combinação dos orbitais moleculares, dos orbitais atômicos Pz e Pz, também, na mesma forma, nós vamos originar orbitais moleculares antiligantes, que têm maior energia, e orbitais moleculares ligantes, que apresentam menor energia. Então, para que a gente possa trabalhar com a teoria do orbital molecular, nós vamos usar esse diagrama de energia para preencher, então, os orbitais representados como ligantes e antiligantes, para poder verificar as propriedades de cada molécula que faz parte, então, de acordo com a distribuição dentro do diagrama de energia. Nós podemos, então, determinar características específicas, tais como a ordem de ligação e o magnetismo, ok? Então, a energia é crescente de baixo para cima, né? E nós vamos ter sempre o orbital ligante com menor energia e, na sequência, o orbital molecular antiligante com maior energia, tá? Então, aqui nós temos sigma 1s ligante, sigma 1s antiligante, sigma 2s ligante, sigma 2s antiligante. Depois nós vamos ter o orbital p, né? Então, primeiro formando a ligação sigma 2px, depois então nós vamos formar as ligações π 2py, π 2pz, ligantes, né? Depois os π antiligantes 2py, π antiligantes 2pz e assim por diante. Então, aqui nós vamos ter o orbital antiligante 2px, orbital molecular ligante 3s, orbital molecular antiligante 3s, tá? Então, vejam que aqui nesse caso, os orbitais π, 2py e 2pz, eles apresentam a mesma energia, porque eles estão na mesma linha de energia. Então, por esse motivo, eles vão ser chamados de orbitais degenerados. O mesmo acontece quando nós observamos aqui para os orbitais moleculares antiligantes, π antiligante 2py e π antiligante 2pz. Então, os dois também apresentam mesma energia e também, por esse motivo, vão ser chamados de orbitais degenerados, tá? O que acontece quando nós formos fazer o preenchimento? Então, o preenchimento do orbital, então, nós vamos colocar 2 elétrons para cada, de acordo com a quantidade de elétrons presentes, né, relacionados com os átomos presentes. Então, quando chegar em π 2py e π 2pz, nós vamos colocar um elétron em cada orbital para depois poder emparelhar, tá? Então, aqui ainda continua valendo a regra de Hund. Como é que se faz, então, o preenchimento do diagrama de energia, tá? Então, o número de orbitais atômicos vai ser igual ao número de orbitais moleculares. Então, há sempre a formação de orbital molecular ligante e orbital molecular antiligante a partir dos orbitais atômicos. Os elétrons, então, vão ocupar primeiro o orbital molecular de mais baixa energia, ou seja, o orbital molecular ligante. E aqui, então, vale o princípio de exclusão de Pauli, que se aplica, então, dizendo que o número máximo de elétrons por orbital molecular é 2, e a regra de Hund, que eu tinha comentado anteriormente, se aplica também, onde os orbitais moleculares degenerados são preenchidos antes do emparelhamento. Então, primeiro a gente coloca um elétron em cada orbital degenerado, para depois, então, ocorrer o emparelhamento. Então, a parte importante da teoria do orbital molecular é a respeito da ordem de ligação, né, das aplicações da teoria do orbital molecular. Então, a partir da teoria do orbital molecular, nós podemos calcular a ordem de ligação, que nós vamos chamar de OL, tá? Que é o número de elétrons do orbital molecular ligante, menos o número de elétrons do orbital molecular antiligante, dividido por 2.
tá? Então, de acordo com o valor obtido a partir dessa divisão, nós podemos ter OL igual a 0, isso significa que não existe ligação. OL igual a 1, significa que nós temos uma ligação simples, então envolvendo orbitais S. OL igual a 2, ligação dupla, orbitais S e P. E OL igual a 3, ligação tripla, orbitais S e 2 orbitais P. Em relação ao magnetismo, quanto ao comportamento das moléculas em um campo magnético, elas podem se apresentar diamagnéticas, que são aquelas que, então, que possuem elétrons emparelhados, né? Ou seja, não apresentam elétrons desemparelhados. Então, são fracamente repelidas pelo campo magnético. E no caso das moléculas paramagnéticas, então possuem elétrons não emparelhados, sendo assim fortemente atraídas pelo campo magnético. Então, aqui explicando como ocorre o fenômeno do fato do oxigênio líquido, do oxigênio ser uma molécula paramagnética, tá? É justamente a teoria do orbital molecular que consegue justificar esse fenômeno, tá? Então, aqui nós temos um vídeo a respeito mostrando, então, no caso, o oxigênio líquido, então, sendo